Bom, gente, sejam muito bem-vindos à semana jornada Conquistando Ganhos com Reformas Eficientes. Hoje eu vou falar um tema que eu tenho falado bastante na, no meu Instagram, que é o Lean nas Reformas. E meu nome é André Cardoso, sou especialista em reformas de alto padrão, consultor Lean Construction, e eu ajudo a implementar o Lean Construction em algumas consultoras, né, trabalhando pelo CTE. E hoje eu quero trazer, né, o meu intuito é trazer realmente o Lean para as reformas, que foi um ambiente que eu vivi durante muito tempo, que eu trabalhei durante muito tempo. E eu acredito que o Lean nas reformas faz todo sentido. E muitos engenheiros e muitas empresas nem conhecem, nunca nem ouviram falar sobre Lean Construction. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Vocês que estão nessa luta do dia a dia, né? A gente sabe que obra, reformas tem muito BO o dia inteiro, o tempo inteiro, é mudança de projeto, né? São projetos mais personalizados do que um predial, que muitas vezes o predial tem uma quantidade elevada, então você consegue acabar aprendendo e melhorando o sistema, mas também não é bem assim, tá, gente? A gente vê aí muito projeto desafiador, mas o que eu quero trazer hoje realmente é o que é o Lean Construction e como que ele pode ajudar nas reformas. Então, o Lean Construction ele veio de uma necessidade de uma empresa, né, que se viu no pós-guerra, se viu na necessidade de continuar competitivo no mercado depois de ter suas fábricas e seu material, sua matéria-prima totalmente destruída pela guerra. Então eles se viram na necessidade de continuar atuando no mercado, entregando um produto de qualidade, mas com menos recurso, né? Com menos matéria-prima, com menos mão de obra, com menos espaço físico. E o Lean ele veio exatamente com esse intuito. Como é que a gente pode usar menos e entregar às vezes mais? Né? A gente ter uma mão de obra não tão grande, né? Uma quantidade não tão grande, e mesmo assim entregar um produto de qualidade no prazo, com segurança. Né? O Lean Construction ele vem realmente para agregar mais valor ao cliente. Né? Ele pensa, ele bota o cliente no centro de tudo e ele vai se ajustando e modelando conforme a necessidade do cliente, se tornando uma empresa competitiva no mercado. Então, qual empresa, qual reforma que não quer de fato ser competitiva e ganhar os orçamentos, ganhar mais obras e mesmo assim entregar no prazo, entregar numa qualidade? Né? Então, é disso um pouco que eu quero trazer para vocês. Né? O Lean ele tem o Lean ele é uma filosofia, tá? É importante vocês entenderem que o Lean ele não é exatamente uma ferramenta ou apenas um conceito. Ele é uma filosofia que, a partir do entendimento dessa filosofia, você consegue ter obras mais eficientes, ter menos desperdícios. Né? E quando eu digo desperdício, gente, quando eu falo desperdício, muita gente só pensa no desperdício de material. Mas a gente tem muito desperdício de mão de obra, que é o quê? Que é a pessoa parada, que é quando a gente não planeja muito bem a obra e o nosso serviço acaba parando. Ou se a gente produz mais e depois acaba diminuindo isso. Então, isso tudo são desperdícios. O Lean ele prega muito pelo fluxo contínuo. Como é que a gente pode ter uma obra do início ao fim, num ritmo certo, planejado? Ele tende a ter mais previsibilidade. Então, se você consegue acompanhar o que está acontecendo, você consegue ajustar o caminho de uma forma mais adequada para você entregar um produto bom e você entregar uma qualidade boa. Então é exatamente isso que o Lean prega. Então, basicamente, a gente tem uns pilares de reduzir recursos, a gente quer otimizar o nosso tempo, então a gente quer entregar uma obra no prazo, que hoje em dia é muito difícil, né? Quem não tem dificuldade de entregar uma obra no prazo, né? A gente quer ter esse fluxo contínuo, a gente quer ter menos variabilidade dos serviços, porque de nada adianta. Hoje na reforma a gente sabe que a gente entra na demolição, a gente quebra tudo muito rápido, começa a instalação muito rápida, e aí depois começa a fiação, começa a demorar mais, aí começa um outro serviço, começa a demorar mais. Então, como é que a gente pode pensar de uma forma de deixar um pouco mais fluido esse ritmo? E dessa forma, a gente não vai precisar nem jogar a equipe muito lá em cima, uma quantidade de pessoas, nem muito lá embaixo. Né? A gente vai ter sempre uma quantidade ideal. E a partir do momento que você tem essa quantidade ideal que você vai achar, obviamente, com o ritmo da sua obra, cada obra tem um ritmo, a gente fala sobre capacitar essas pessoas. Como é que a gente pode, junto com elas, através de metas, através de rotinas, como é que a gente pode tirar o melhor dessas pessoas para estarem junto com a gente na hora da entrega de um produto. Né? Então, o Lean realmente vem para trabalhar dessa forma. Né? Outra coisa que o Lean prega, é um, é um termo muito usado, é o sistema, a diferença entre o sistema puxado e o sistema empurrado. Né? Então, a gente tem que o sistema, quando a gente fala do sistema, né, empurrado, a gente tem o sistema que você vai
jogando tudo para frente, você vai só empurrando tudo para frente. Né? O sistema puxado você puxa conforme a sua necessidade. Então você faz conforme a necessidade que você tem. Exemplo, né? Não adianta nada, por exemplo, eu cobrar de um arquiteto o projeto de um projeto mais pro final da obra, porque a gente ainda está no início da obra, sabe? Então vamos se preocupar com o início da obra. O que a gente precisa fazer agora? Né? Vamos soltar. Obviamente a gente tem projetos, por exemplo, marcenaria, a gente precisa se preocupar um pouco no início, porque ele demora, você tem que contratar, você tem que medir, né? Mas existem processos que você precisa se preocupar antes. Então o Lean vem para pregar isso, né? Quais são as restrições que você tem para te impedir de começar um projeto, certo? Então assim, o Lean ele visa sempre estar melhorando tudo na nossa obra, né? É a base geral do Lean é a melhoria contínua. Então a gente sempre está buscando, a gente sempre está insatisfeito com alguma coisa, né? Não insatisfeito de estar reclamando o tempo inteiro, mas insatisfeito no ponto de curioso, de será que a gente pode fazer de uma forma melhor isso aqui? E não simplesmente levar como a gente leva a reforma. Hoje em dia eu converso com um monte de engenheiros que tocam obras, construção de casa e reforma, e eu sempre reparo que a maioria deles simplesmente só vai com o fluxo da obra. Não tem um planejamento ali a curto prazo, né? Não tem um acompanhamento mais diário dessas metas para ver o que está sendo feito, para você poder resolver de uma forma mais rápida um problema que aconteceu, né? E não deixar ele acumular ou ele se repetir. Então, o Lean vem realmente para tentar resolver os problemas raízes da nossa obra. Porque de nada adianta eu resolver um problema aqui se ele acontecer de novo ali, né? Se um mês depois ou 2 meses depois ele acontecer de novo. Então, se você está fazendo um acompanhamento diário, um acompanhamento minimamente semanal, você consegue perceber essas falhas que a gente tem durante a obra, né? E novamente, o Lean é sobre pessoas, né? E a gente sabe, por exemplo, os arquitetos, a gente sabe que existe uma dificuldade às vezes de entregar um projeto no prazo, por alguma dificuldade ou às vezes uma demanda do cliente. E às vezes a gente não se coloca nessa situação do arquiteto. E o que a gente pode fazer para a gente melhorar isso? É ter esse controle da obra, é a gente ter os marcos da obra, a gente poder dividir junto com o arquiteto, olha, eu preciso desse projeto para tal dia, né, com uma antecedência, para ele se programar. Dessa forma você vai ir reduzindo os possíveis atrasos que podem acontecer. A gente sabe que as obras vão acontecer alguns imprevistos, né, e você precisa estar muito disposto para resolvê-los, né, não adianta se abater por causa disso, mas você precisa aprender com esses problemas para eles não voltarem a se repetir, né? Então, realmente o Lean, a filosofia Lean, né? Eu nem comentei na verdade, mas o Lean em inglês, para quem não sabe, significa enxuta, né? Então, como é que a gente pode enxugar ao máximo em uma obra todos os desperdícios e processos desnecessários que tem? A gente tem um monte de relatório, né? Dependendo de cada empresa, tem um monte de relatório que tem que entregar, mas será que a gente está usando esses relatórios? Ou a gente só cumpre tabela para preencher, para entregar para um cliente que muitas vezes nem olha? Né? Eu lembro que eu fazia alguns relatórios semanais assim, super completos, de 12 páginas. Toda sexta-feira tinha um monte de relatório. E aí eu enviava para o cliente só olhava foto. E no máximo olhava quantas pessoas estiveram na obra para reclamar se tinha gente de mais ou de menos. Não sei se acontece com vocês, mas comigo aconteceu com muita frequência. Então, é isso, gente. Assim, a gente precisa começar a criticar um pouco esse processo que a gente tem tido nas obras. Porque tá todo mundo na mesma situação. Todo mundo com dificuldade, um monte de gente insatisfeito e ninguém fazendo nada para melhorar. E eu te digo que na construção civil, na parte predial, tem um monte de gente fazendo isso. Tem um monte de gente tentando melhorar. Através do Lean Construction, que é uma nova filosofia. Que é uma filosofia que veio da industrialização. Então, como é que a gente pode realmente melhorar o nosso processo? Como é que a gente pode tirar os desperdícios disso? E é sempre estar buscando melhorar. Né? O Lean ele prega também muito a questão do PDCA. Né? O PDCA nada mais é do que você planejar, né? do inglês plan. Você tem o D de do, que é o de fazer, o A de act, você agir, e o C de check. Então, PDCA. Você planeja, você faz, você confere e você age. E quando eu digo agir, é agir para o bem e para o mal. Porque quando você planeja uma coisa e você faz aquela coisa, você confere para ver se ela deu certo, dando certo ou dando errado, você precisa tomar alguma ação. Se deu errado, o que a gente pode melhorar? Olha, vamos juntar aqui, vamos pensar num outro plano de ação aqui para a gente poder melhorar e você faz o ciclo de novo. Ah, puta, deu certo, vamos padronizar? Vamos padronizar. Essa é a minha metodologia, eu tenho que fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Entrou uma pessoa nova na empresa, ele vai saber que existe um procedimento que ele tem que seguir.
Então, a partir do momento que você vai criando sempre o procedimento, você vai criando o modo como você faz, desde a construção ao planejamento, você vai sempre ter uma equipe capacitada. E o interessante de você estar sempre capacitando a sua equipe, existe uma frase muito interessante que eu li no livro um dia desses, eu acho que é o humanismo extremo. Que ele fala o seguinte, ele fala, capacite as pessoas para que elas possam ir embora, mas capacite elas também para que elas não queiram ir embora. Né? Se você tem uma empresa muito boa, uma empresa que dá estrutura, uma empresa que valoriza o funcionário, principalmente na obra, numa construção que a gente é super desvalorizado, super. Né? A gente lida diretamente, na reforma a gente lida diretamente com o cliente. A gente está construindo o sonho dele e muitas vezes a gente não é valorizado por isso. Imagina o nosso funcionário, entendeu? E se a gente não sabe receber isso e passar para o nosso funcionário, é uma bola de neve, vai ser cada vez pior. Cada vez você vai se frustrar mais, você vai se desanimar, você vai se desmotivar. E eu acho interessante a palavra motivação, gente, porque não existe você tirar a motivação. Hoje eu vou estar motivado. Não existe você tirar a motivação do nada. O que existe é você ter consistência no que você faz. Se você faz todo dia um pouco para ser melhor, você a longo prazo você vai ser muito melhor. E é isso que o Lean prega. O Lean não quer uma transformação absurda, mas ele quer uma transformação que todo dia exista uma melhora. E ao final de uma obra, você vai ter uma melhora enorme, que ao começo de uma outra obra, você já vai estar com uma melhora enorme, muito mais padronizada, e você vai cada vez melhorar o seu processo. Né? Então, uma outra coisa que eu sinto falta, né, na reforma é essa parceria entre obras. Cada obra de reforma tem uma peculiaridade diferente. Eu, por exemplo, eu toquei uma reforma que foi, com certeza, uma das reformas mais complexas que eu já toquei na minha vida, que foi um triplex de 1.000 metros quadrados, sendo que ele era um duplex, com pé direito duplo, e eu fiz um mezanino de estrutura metálica no primeiro pavimento. Só que eu vinha de uma empresa, da minha empresa que eu tinha na época, de apartamentos de 300 metros quadrados, 400 metros quadrados. E assim, foi um desafio muito grande quando eu me deparei com um projeto daquele. Para começar, que eu nunca tinha contratado, por exemplo, um projeto de refrigeração para fazer. Eu sempre lidava com o terceiro de instalação, o terceiro de ar-condicionado, de refrigeração, e ele me sugeria, né, de acordo com o ambiente, mas não existia um projeto, né, dizendo cobre, dizendo toda a bitola da infra de ar-condicionado. Começou por aí. Você começa a entender que vai mudando conforme você vai escalando o seu negócio. E se você não consegue escalar e você consegue ter o domínio e o controle disso, você se perde. Então, o que me fez tocar aquela obra da forma como eu toquei foi os controles que eu tinha. Né? Eu tinha 5 marcenarias diferentes. 5. Era uma marcenaria fazendo closet do quarto das crianças. Era uma marcenaria fazendo closet do quarto do casal e a cozinha. Era uma marcenaria fazendo banheiro. Era uma marcenaria fazendo sala e a outra fazendo os ambientes de adega. Então, assim, se você não tem um controle, se você não tem engajamento da sua equipe, se você não tem a meta, se você não está acompanhando o planejamento que você tem que fazer, você acaba se perdendo. Né? E uma coisa também que eu reparo muito nas reformas é que a gente faz lá o nosso cronograma bonitão, né? Se esforça para pensar o máximo. Para começar, que a gente normalmente, eu aposto assim que 90% de vocês aí que estão me ouvindo, 90%, não faz o cronograma de acordo com um índice de produtividade, uma forma certinha em cima de uma metragem quadrada. Vocês sabem que vocês têm feeling e vocês fazem o cronograma no feeling. Eu sei porque eu fiz isso muito tempo. E assim, algumas vezes dá certo, sim, beleza. Né? Mas a partir do momento que as obras começam a dificultar, você começa a ter uma dificuldade disso. Então, se você, desde sempre, você consegue acompanhar o que está sendo feito, né, de uma forma produtiva, né? O importante aqui não é gerar mais um tipo de acompanhamento, mais um tipo de formalização, mas é você saber e você ter um processo na sua rotina que você consegue acompanhar a produtividade do teu pessoal. Né? E são através dessas rotinas que você vai criar sua base de dados para você nas próximas obras saber exatamente quanto tempo vai demorar, quanto tempo você vai levar, você vai precisar. Né? No Lean a gente gosta de falar muito sobre planejamento. A gente tem um planejamento de longo prazo, a gente tem um planejamento de médio prazo e a gente tem um planejamento de curto prazo. O nosso planejamento de longo prazo nada mais é do que o nosso cronograma, o famoso Gantt que a gente faz. Né? No Lean a gente usa a linha de balanço, que tem um desenho diferente. Né? Quem assistir a minha aula aí dia 1º de fevereiro, eu vou mostrar para vocês aí uma linha de balanço para vocês entenderem. E eu tô tentando trazer uma linha de balanço aí para a reforma, que eu acho que vai ser muito bacana de visualizar.
vai ser uma mudança de jogo aí grande, né, se a gente conseguir implementar isso. A gente tem o médio prazo, que a gente gosta de falar que são as restrições, ou seja, a gente está acompanhando ali no período de um mês, mais ou menos, o que a gente precisa fazer no mês que vem. E a gente tem o curto prazo, que é o semanal e o diário. O Lean, ele gosta muito de separar, de pegar as coisas e separar em vários pedacinhos, para você poder controlar de uma forma mais fácil. Então, o intuito de você, por exemplo, ter uma meta diária, de você pegar a sua semana e quebrar por dia, é de você ter o controle e você poder ter uma reação rápida para algum problema surgir. Então, se você, na segunda-feira, você soltou o campo lá com a sua equipe, e na terça-feira você for fazer a meta, você for fazer de novo a reunião com eles, e você realmente não conseguiu cumprir alguma tarefa, você vai gerar um plano de ação. Muito bacana que o engenheiro Lucas comentou do Six Week Look Ahead. É exatamente isso, né, Lucas? E aí, assim, é interessante porque o Six Week Look Ahead, para quem não entende inglês, são 6 semanas de antecedência, né? Então, como é que a gente pode enxergar a nossa obra com 6 semanas de antecedência? E aí, Lucas, o legal é o seguinte, por exemplo, eu estava numa obra agora, que a minha marcenaria demorava 150 dias, depois da assinatura do projeto. Você imagina se eu só penso em 3 meses antes. Né? Então, 6 meses antes, né? 6 semanas antes, desculpa. Então, assim, é exatamente isso. Isso que você usa é perfeito. É uma das melhores coisas que você faz, é usar esse tipo de restrição para sua obra. Porque você consegue antecipar muito problema, né? Mas eu gosto também da gente ter um controle, né? A gente tem lá o nosso cronograma enorme, né? Mas um ponto ideal para a gente fazer é a gente ter em marcos, né? A gente ter o marco de quando começa, de quando termina, e a gente ter isso numa gestão visual na nossa obra. A gente ter pendurado no nosso quadro, para mim, para o mestre, para um pedreiro, tá todo mundo vendo. Eu acho que hoje em dia, principalmente na reforma, tá? No predial eu tenho visto que o pessoal tem melhorado muito isso, mas principalmente na reforma, a gente faz muito a obra da nossa cabeça, não no sentido de, tô chutando qualquer coisa, mas se você não tá na obra, nada anda. Tô errado. Então, assim, a partir do momento que você começa a ter uma gestão visual das coisas, se você bota o seu planejamento semanal, se você tem a sua meta diária, num quadro, com post-it ou escrito, tanto faz, né? Uma forma fácil, e você passa para a sua equipe, eles sabem que se ele esquecer algum detalhe, ele consegue ir lá ver. Imagina vocês que trabalham com obra, vocês sabem como é que são os pedreiros. Imagina você passa lá para o teu encarregado, que é um encarregado que muitas vezes não está 100% do tempo na obra, ele é o encarregado do terceiro. Aí você passa que essa semana você tem que cumprir isso. Aí o cara, não, beleza, pode deixar, chefe, eu vou fazer isso. Ele dá as costas, fala pro pessoal dele lá o que tem que fazer e vai para outra obra. E não está nem aí para nada. E você fica com os funcionários dele lá tocando a obra. Né? E eu sei que muitos de vocês se dão, né, assim como eu me dava, muito bem com todos eles, mas a partir do momento que eu comecei a trazer eles para essa meta diária, para mostrar para eles o propósito, mostrar para eles, olha gente, a gente está conseguindo aqui ganhar um prazo. É muito interessante você valorizar o serviço dessas pessoas. E quando eu digo valorizar, não digo ficar bajulando toda hora falando, nossa, tá muito bom, mas é você trazer eles pro jogo, sabe? Aí de vez em quando sim, elogiar, falar, pô, filé, esse serviço aí, hein? Caramba. Teve uma vez que eu tava, o cara ficou todo bobo, assim, eu peguei o laser, que eu obviamente como todo engenheiro, confere tudo, né? Então eu peguei o laser e ele tinha acabado de fazer o reboco da parede. Aí eu botei o laser na quina, cara, sem sacanagem, ficou perfeito. Cara, a minha reação, eu falei, cara, puta que pariu, ficou bom demais. Só de eu ter falado isso assim, desse jeito natural com ele, olhando nos olhos dele e tipo, cumprimentando ele, cara, o maluco foi a loucura. E é sobre isso, sabe? É sobre você estar jogando com eles. E olha, gente, eu sou uma pessoa que eu não sou o tipo de pessoa que sou super brincalhão. Eu sou muito profissional no campo. Mas ao mesmo tempo eu tento ser leve, sabe? Nesse sentido de tentar falar como eles estão falando, tentar jogar junto com eles, tentar trazer eles pro jogo. Eu senti uma diferença muito grande, muito grande. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Cara, gestão de pessoas é o segredo, né, Marcelo? Porque assim, a gente tá falando sobre pessoas o tempo inteiro. Você, eu, o Lucas também que tá comentando, a gente não mete a mão na obra. A gente toca a obra. A gente é o maestro daquele conceito ali. Então, se a gente não sabe jogar com eles, se a gente não consegue engajar, motivar aquelas pessoas, né, que muitas vezes estão ali recebendo mal, mas eles estão ali porque às vezes ele tem que estar ali. Né? E como é que a gente pode tentar trazer de uma forma deles estarem ali também, porque eles têm que estar, obviamente, mas fazendo de uma forma mais leve? Pô, puxa um café da manhã top, tá ligado? De vez em quando, pega um cafezão da manhã e, mano, uma vez de um mês, cara. Tipo, combina com o teu chefe, combina com alguém assim de cima. Ou se você até fazer uma... Aí, galera, 5 conto cada um aí. Já vai ser um negócio que vai trazer eles assim, muito diferenciado, sabe? E aí, não é fazer uma vez, é você ter a constância de estar fazendo isso. Né? É você estar sempre se preocupando com eles de alguma forma.
Como é que a gente pode deixar o ambiente de uma forma melhor? Porque eu tenho certeza absoluta, porque eu passei por isso, gente. Quando você traz essas pessoas para o seu lado, quando você valoriza o serviço deles, mesmo quando eles erram, porque eles vão errar. Muitos deles vão errar, porque eles têm dificuldade. Eles têm dificuldade de enxergar um projeto, eles têm dificuldade, às vezes, de executar alguma coisa que foge um pouco do que eles estão acostumados. Se você for lá acompanhar, entender, mostrar, ver com eles junto, voltar, né, tirar dúvida, porque às vezes eles têm dificuldade de pedir ajuda. A maioria deles tem dificuldade de pedir ajuda. Às vezes o pedreiro, tem lá seu 50 anos. O cara não vai pedir ajuda, dificilmente ele vai te pedir uma ajuda. Só se ele tiver muita liberdade com você, né? Tem que saber conversar e usar estratégia. E aí volta a questão da estratégia do diário. Cara, se muitas vezes você não lembra nem o que você comeu no dia anterior, imagina o pedreiro lembrar todas as tarefas que ele tem que fazer. E uma coisa legal, gente, da meta diária, e eu quero que vocês entendam isso, é o seguinte: não é que eu quero que vocês todo dia estejam lá falando com eles. Na verdade, sim, no começo vocês vão precisar fazer isso. Mas a partir do momento que você criar esse hábito do teu mestre, do encarregado, eles vão começar a rodar isso sozinho. E é muito legal de ver isso. Você vê que as pessoas começam a chegar naquele horário marcado, naquele dia, naquela rotina certinha. E isso é muito bacana, você começar a ver que as pessoas de fato estão entendendo o propósito da obra. Eles sabem quando que tem que entregar a obra. Puta, cara, pergunta pro seu pedreiro se ele sabe quando é que tem que entregar a obra. Se ele não souber, é preocupante. O que ele está fazendo ali se ele não sabe quando que ele tem que entregar alguma coisa? Vocês entendem isso? Vocês entendem essa... É um detalhe muito fino, mas é que ninguém pensa nisso. Ninguém pensa em querer trazer eles para o jogo, porque sempre acham que eles não têm escolaridade, que eles não têm um entendimento bem bom das coisas. Pelo contrário, eles estão na obra há muito tempo, eles podem agregar muito com vocês, muito. Só que a gente, engenheiro, a gente tem uma perspectiva um pouco mais fina da situação. A gente consegue ter uma noção se uma coisa vai dar certo ou vai dar errado. Às vezes eles têm um pouco de dificuldade nisso. Né? E se você junta a qualidade de conhecimento que ele teve ao longo da obra com a sua técnica, a obra vai ser entregue no prazo com a qualidade maravilhosa. E, gente, é independente da mão de obra que você tem. Tá? Eu fiz uma obra que contratei os melhores empreiteiros. E realmente, eu vou falar que tinham algumas empreiteiras que eram assim diferenciadíssimas. Eram caras, mas valiam a pena. Tinha outras que eram caras e não valiam a pena nem um pouco. Nem um pouco. O que aconteceu? Eu troquei a empreiteira por uma empreiteira que eu já conhecia, que era bem mais barata. Né? Na verdade, eu tinha contratado essa outra porque meu chefe me pediu, que era conhecido e tal, não sei o quê, porque só fazia obra grande. E aí eu falei, não dá, simplesmente não dá. Eu troquei por eles, realmente eram pessoas mais difíceis de lidar. Tá? Gente, assim, eu sempre tento agregar ao máximo, eu sempre tento trazer ao máximo da pessoa. Quando eu vejo que as pessoas simplesmente têm algumas pessoas que não querem ajudar e não querem ser educadas, aí realmente foge um pouco da nossa noção, né? Então, é isso. Eles precisam saber o que eles estão fazendo, o porquê que eles estão fazendo. Sabe uma coisa legal que eu fiz também e que, assim, mudou muito a cara, o jogo, né, da obra? Foi quando eu imprimi todos os 3Ds e eu coloquei nas paredes. E assim, gente, vou ser bem honesto pra vocês. Eu fiz isso com o intuito de brilhar os olhos do nosso cliente. Né? Eu botei lá cada ambiente com 3D, ficou muito maneiro. E no final das contas, quem se impressionou mais ainda foram os funcionários. Porque eles chegavam no ambiente e eles falavam assim, caraca, é isso aqui que eu tô fazendo? Eu falei, exatamente isso aqui que vocês estão fazendo. E assim, era outro nível. Era outro nível. E aí o que acontecia? Eu conseguia cobrar eles cobrar mais detalhes, porque eles entendiam o nível de detalhe que eu estava sendo cobrado. Né? A partir do momento que você não tem essa preocupação de mostrar, de trazer a sua equipe para o jogo, você está sozinho. E você vai se frustrar, você vai se sobrecarregar. Então, gente, assim, é muito interessante como o Lean Construction funciona para as reformas. Porque o Lean, a gente está falando, o Lean, na verdade, ele pode ser aplicado em qualquer lugar, até na sua casa. Porque é uma filosofia de você reduzir desperdício, de você minimizar processos desnecessários, de você otimizar um tempo. Então, quando você vai fazer um supermercado, será que você faz um caminho mais rápido se você fizer de uma forma? Será que você com a lista você não vai mais rápido do que sem lista? O Lean está em tudo. Então, eu quero trazer o Lean para a reforma. Eu quero trazer essa melhoria, essa otimização dos processos de tempo, de qualidade para a reforma. Para vocês realmente sentirem na pele o que eu sinto, que eu vivi durante alguns anos. E o legal disso é que eu vi algumas reformas sem Lean e outras reformas com Lean. E a diferença foi brutal, brutal, brutal. Tá, gente? Então, assim,
Gostei muito dos comentários que vocês fizeram. Eu acho que a gente está muito alinhado nesse sentido. Fico feliz pra caramba que existam pessoas que já têm aí, às vezes não sabia o conceito do Lean, não sabia uma palavra do Lean, mas já tem um pouco disso na vida, né, no dia a dia. Pelo que eu senti, vocês são um pouco isso, né? Muitos fazem quantos metros quadrados? Exatamente, exatamente. E essa questão da metragem quadrada, olha que interessante, gente. Eu estava comentando, não sei se vocês estavam aí quando eu comecei, mas eu estava comentando sobre cronograma de obra, né? Principalmente de reforma. Que a gente, muitas vezes, sendo bem honesto, pelo menos o que eu acho é que muitas vezes a gente faz o cronograma de uma reforma no feeling. A gente não tem aquele índice de produtividade, a gente não sabe realmente quanto... Até porque varia a equipe, né? Mas a gente não tem a menor ideia de quanto mais ou menos um faz. A gente bota no Google, vê alguma coisa, mas no modo geral é feeling. Então, a partir do momento que você está registrando isso, que você está conseguindo acompanhar um pouco mais esses detalhes de uma forma inteligente, novamente, não é simplesmente acrescentar uma série de controle, uma série de coisas para você ter mais dor de cabeça. Não, mas é você saber usar o controle na hora certa, é você saber usar um artifício para a sua produtividade e que gere mais valor e que te gere menos retrabalhos. Esse é o principal do Lean. Então, como é que eu posso trabalhar de uma forma mais inteligente? É exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Então, gente, vocês dois, não sei se já estão inscritos, mas dia 1º de fevereiro eu vou fazer uma aula gratuita, onde eu vou entrar um pouco mais na rotina. Eu vou trazer uma ferramenta que eu usei numa obra que para mim fez um diferencial muito grande, que foi o Notion, que é como se fosse um Trello, assim, mas um Trello mais bem elaborado. É uma ferramenta gratuita e é uma ferramenta que me ajudou muito a ter controle na palma da mão, no celular. Eu não precisava de um computador para eu ter esse controle. Então, a partir do momento, porque a gente, hoje em dia é tudo celular, né? Hoje em dia a gente trabalha no celular. Né? Se eu pudesse fazer qualquer coisa no celular, eu faria. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou totalmente assim. E você pode até abrir pelo computador, essa é a melhor forma. Você pode abrir pelo computador, mas você pode usar pelo telefone. Então, se eu lembrei, tô andando na obra, tô rodando a obra, eu sei que tem que fazer alguma coisa, pum, eu já boto lá na minha lista. Né? De repente eu consigo colocar um responsável, uma pessoa que vai resolver esse problema. Então é muito legal, eu convido vocês para participarem. Tá? Eu só queria, não sei se vocês estavam aqui, mas só para finalizar e a gente fazer um apanhado geral do Lean. O Lean Construction nada mais é do que uma construção enxuta, onde a gente visa reduzir desperdício, onde a gente visa otimizar o nosso tempo, onde a gente visa ter um fluxo mais contínuo da obra, ter menos variabilidade, né? Ao invés de produzir demais, produzir de menos, produzir demais. Não, como é que eu posso ter um fluxo mais contínuo? Né? E em cima disso a gente tem uma melhoria contínua o tempo inteiro. Como é que a gente pode ir melhorando os processos? Né? Então o Lean ele prega isso. Né? A gente tem o PDCA, que a gente planeja, a gente age, a gente faz, né? A gente confere e a gente age. A gente melhora, ou a gente padroniza, ou a gente ajusta. Então o Lean ele volta em torno disso. É uma forma de você estar sempre no controle de tudo. Só que a melhor forma de você controlar tudo e não se sobrecarregar é sendo um bom líder. É sendo você capacitando as pessoas em volta. É você valorizando as pessoas. É você sendo um norte para as pessoas. Você colocar metas claras, propósito. Por que estão fazendo aquilo? Dessa forma, eu tenho certeza que a reforma de vocês vai ser muito, muito, muito diferenciada. E vocês vão se diferenciar no mercado sem nem querer se diferenciar. Sabe? Vocês vão simplesmente ser reconhecidos pelo trabalho que vocês estão fazendo. E o intuito todo é esse. É como é que eu posso me diferenciar dessa forma. Sem subir em cima de ninguém, sem ficar me esforçando para alguém. Não, é para você e para sua obra. Fechou? Gente, muito obrigado pela participação. Eu espero ver vocês na quarta-feira, vai ter outra live. E até breve.